Vamos lá, galera. Vamos lá de matemática do livro didático primeiro, ok? Depois eu vou também falar a respeito de matemática do caderno de apoio, tudo bem? Então vamos lá. Aqui na página 86 nós vamos ter Tecendo Saberes. E aí aqui vai estar assim, a idade de Cabral e de Pero Vaz de Caminha quando vieram para o Brasil, ó, né? Então já está falando aí. E aí vocês têm um texto aqui, certo? Onde fala, o comandante Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500 e nesse ano completou 32 anos, tá? O escrivão Pero Vaz de Caminha foi quem redigiu a famosa carta que conta em detalhes como era a nova terra. Nesse mesmo ano, ele completou 50 anos e já era avô. Ambos e toda a frota deles passaram por uma longa viagem de 44 dias. Ó, entre Lisboa, capital de Portugal, e Porto Seguro, na atual Bahia, onde desembarcaram. E aí aqui vocês vão ter algumas perguntas. Na A, vai estar assim, em que ano Pedro Álvares Cabral nasceu? Horas. Vocês têm aqui, que eles chegaram aqui em 1500 e ele tinha 32 anos. O que vocês têm que fazer para descobrir em qual ano ele nasceu? É uma continha de subtração, correto? E aí, você tem uma segunda pergunta nessa mesma pergunta. E Pero Vaz de Caminha? Horas. Ele chegou aqui e completou quantos? 50 anos. Então, vocês vão pegar 1500 e subtrair 50 e vai descobrir o ano que ele nasceu, correto? Então, até aí tá fácil. E aí, depois vocês têm aqui na B, qual é a diferença de idade entre Pero Vaz de Caminha e Pedro Álvares Cabral? Então, vocês têm aqui, ó, um tem 32 anos, o outro tem 50. Qual é a diferença da idade deles? Você já tem as respostas aí, não é isso? A esquadra de Cabral chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Qual foi a data da partida de Portugal? Então vamos lá. Vocês aqui vão ter que fazer algumas continhas. Eles chegaram aqui no dia 22 de abril, não é isso? Então, eles demoraram 44 dias para chegarem aqui no dia 22 de abril. Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão pegar os 44 dias que eles demoraram e vão primeiro fazer uma continha de subtração do dia 22. Então, 44 menos os 22. Vão ter um resultado, correto? O mês de março tem 31 dias, não é isso? Então, vocês vão pegar 31, tirar o resultado que vocês encontraram na primeira conta e vocês vão descobrir, então, o dia que ele saiu de Portugal, correto? Qual foi a data que ele partiu, não é isso? Que ele saiu de lá. E aí vocês vão descobrir a data certinha aqui, qual foi a data que ele saiu de lá, ok? Facinho, né? Aqui eles estão pedindo para que vocês leiam uma carta, né, que Pero Vaz de Caminha escreveu para Portugal, falando a respeito das terras daqui, né, que foram encontradas, tá? Então, vocês têm esse texto aqui, tudo bem? Ó, começa aqui, né, que é a data, e depois termina aqui em puder, certo? Vocês vão ler esse texto, certo? Que foi um trecho da carta que está aqui ao lado, certo? Bom, vocês lendo isso, vocês vão ter algumas perguntinhas aqui. Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta para comunicar-se com o rei de Portugal. Como você acha que a carta foi levada ao rei naquela época? Gente, então vamos pensar assim, naquela época existia correio, existia avião, existia algum outro meio de transporte que não fosse os que eles vieram para cá? Bom, então vocês vão colocar aqui como vocês acham que essa carta chegou até lá em Portugal, né? Você já escreveu uma carta para alguém? Se sim, vocês vão colocar sim, se não, é não, certo? Como fazemos para que uma carta chegue ao seu destino? Quer dizer, no dia de hoje, como que vocês fazem? Se vocês escrevem uma carta e querem mandar para alguém, qual é o serviço que vocês utilizam para mandar essa carta, né? A carta é um meio de comunicação. Atualmente, utilizamos outros meios de comunicação. Liste pelo menos mais 3. Bom, então a carta é uma, né? Mas e os outros meios de comunicação que nós temos, além da carta? Hoje em dia nós temos vários, não é isso? Cite pelo menos 3 deles. Você achou a linguagem da carta muito diferente da que usamos hoje em dia? Que carta? Essa aqui, certo? A que está aqui em cima, que Pero Vaz escreveu para Dom Manuel,
certo? Então vocês vão ler esse trecho e vocês vão dizer aqui. Você acha que é muito diferente da linguagem que a gente utiliza hoje? Você achou que esse tipo de linguagem que está nessa carta de Pero Vaz é difícil ou é fácil de entender o que ele escreveu? As palavras que ele utilizou, você acha que é fácil? Né? Então aí você também vai estar respondendo isso daí. Aí nós vamos lá para a página 88 e vamos fazer o uso do calendário. Aqui, ó, o uso do calendário. O calendário está aqui do lado, nós temos outubro, novembro e dezembro, certo? E aí aqui está aqui, ó, para fazer anotações na agenda dela, Bárbara consultou o calendário ao lado. Ajude-a descobrindo e anotando as datas. Então ela está colocando aqui na A, uma semana depois do dia 5 de outubro. Quando foi dia 5 de outubro? Foi sábado, não é isso? E uma semana depois, que dia que deu? Não é para escrever sábado, é para escrever o dia, o número, tá? Aqui ao lado, certo? 2 semanas antes do dia 31 de outubro. Que dia que caiu aqui, ó? 31 de outubro foi numa quinta-feira. E 2 semanas antes, né? Então, aqui é o dia 31. E 2 semanas antes, que dia foi que caiu, né? Que dia que era? 10 dias depois, o dia 15 de novembro. Tá aqui, 15 de novembro caiu numa sexta-feira aqui, correto? E ela está pedindo 10 dias depois. Então, que dia do mês era esse dia, esses 10 dias depois, né? Vocês vão contar aqui. 12 dias antes do dia 25 de dezembro. Então, nós temos aqui, dia 25 de dezembro, tá aqui, né? Ela quer 12 dias antes. Então, qual foi o dia que caiu aqui, né? 12 dias antes desse daqui. 3 semanas depois de 4 de novembro. Então, nós voltamos aqui em novembro. Nós temos aqui dia 4, não é isso? E ela quer 3 semanas depois. Então, que dia que deu aqui no calendário essas 3 semanas depois do dia 4 de novembro, né? É só vocês olharem aqui e contar. Aí aqui, Darcio trabalha em uma empresa e recebeu um valor suficiente de vale-transporte para usar durante 4 semanas. Ele começou a usar em 13 de outubro. Até quando ele terá vale para ser usado? Quer dizer, quanto ele terá no cartãozinho dele lá para poder usar? Aí vocês vão estar colocando lá. Então, se ele começou no dia 13 e dão 4 semanas, qual foi o último dia que ele pôde utilizar esse vale-transporte dele, né? É só você pegar um calendáriozinho ali, né? Olha aqui, tem aqui o calendário de outubro. Vocês olham aqui e fazem a continha, certo? Até qual foi o dia que ele pôde utilizar. Aí depois tem aqui, dezembro de 2010 foi o último mês da primeira década do século 21. Nesse ano, o dia 25 de dezembro caiu em um sábado. Complete o calendário e depois responda. Então, nós temos aqui, dia 25, né? Vocês vão estar colocando os dias, sabendo que dia 25 caiu num sábado, tá? Então, sábado tá aqui, vocês vão estar marcando aqui, preenchendo, para poder ver exatamente quando que começou, qual foi o primeiro dia aqui de dezembro e qual foi o último dia, sendo que dia 25 caiu no sábado, correto? Aí depois vem, em que dia da semana caiu esse dia? Né? Qual foi o último dia dessa década? Então, o último dia é qual? 31, é isso? Porque dezembro tem 31 dias. Então, em qual dia da semana caiu esse dia 31? Qual foi o primeiro dia dessa década? Então, dia 1º, certo? Então, se começou, qual foi o primeiro dia dessa década? Você tem que estar colocando aqui, deixa eu ver, qual foi? Na verdade, da década. Então, ele não quer saber do dia de dezembro de 2010, mas sim do dia, o primeiro dia de 2001, né? Que foi quando se começou essa década, tá? Então, em 2001 começou a década. Então, qual foi o dia que caiu isso?
certo? Vocês têm aqui o calendário de 2010 e eles querem saber quando foi que aconteceu o primeiro dia dessa década, tá? Em que dia começa e em que dia acabará a segunda década do século 21? Então, vamos colocar assim, o século 21, ele vai começar no dia 1º de janeiro de 2000 e alguma coisa, né? E vai terminar no dia 31 de dezembro de 2000 e outra coisa. Quais seriam esses anos, né? Então, se aqui está colocando que dezembro de 2010 foi o último mês da primeira década do século 21, então, se ele foi o último mês, então nós vamos começar aqui, naquela perguntinha, que o próximo século, né, 21, do século 21, começaria quando? Em 2000 e... né? Esse foi o último, ele quer saber do ano seguinte, né? O ano seguinte. Qual que seria o ano seguinte, tá? E aí vocês têm aqui o desafio. Quando escrevemos o nome dos 12 meses do ano, só 6 letras do nosso alfabeto, de 26 letras, não são usadas. Quais são elas? Então, vocês têm que escrever aqui os 12 meses, tá? E aí, vocês analisando esses 12 meses, vocês vão ver no nosso alfabeto quais foram as letras que não foram usadas. E eles já estão dizendo que aqui são 6 letras, tá? Então, qual que não foram usadas? Esse daí é o nosso desafio, tudo bem? Agora nós vamos ir lá para a página 91, certo? Nós vamos passar por aqui, que a gente não teve esse trabalho ainda, né? Então, nós vamos primeiro para a página 91, que é essa daqui. Mais atividades e problemas, correto? Passamos as outras batidas e vamos para cá. E aí aqui complete as afirmações sobre as trocas que podemos fazer. Eu tenho uma nota de R$100 e quero trocar por nota de 20. Nesse espacinho aqui, quantas notas de 20 eu consigo trocar essa nota de 100? Então, eu tenho uma nota de 100 e quero trocar por notas de 20. Quantos 20 eu vou precisar para poder conseguir chegar nesses meus 100? Eu tenho uma moedinha de R$1 e quero trocar por moedinhas de 25 centavos. Quantas moedinhas eu consigo de 25 centavos para atingir R$1? Uma nota de R$20 por 4 notas de... Eu troco por quantas notas aqui para poder formar, né? Tá dizendo aqui, ó, uma nota de 20 por 4 notas de... Que valor que eu tenho que colocar aqui, que eu, vezes os 4, eu consigo chegar nos 20, né? É isso que vocês têm que ver. O filme a que Lucas e Ivo foram assistir durou 103 minutos. Olha aqui, ó, 103 minutos. Veja o que cada um respondeu quando Marcelo perguntou a eles qual foi a duração do filme. Então, o Lucas respondeu 1 hora e 43 minutos. E o Ivo, 1 hora e 3 minutos. Qual deles que respondeu corretamente? Então, vocês lembrem que 1 hora tem 60 minutos, tá? O que passa disso é a quantidade que deu esses 103 minutos. Tudo bem? Escreva a palavra correspondente a cada símbolo de unidade de medida. Em seguida, escreva 5 frases em que apareçam essas palavras com o significado correto. Atenção, use uma palavra em cada frase. Então, vamos lá. Esse H, ele é o símbolo de qual palavra, né? Nós temos o relógio. Aí o relógio marca o quê? Aqui nós temos o KG, que significa o que você pesa. Vamos colocar assim, o que você pesa. Então, o que você pesa, ele equivale ao quê? Né? Então, vocês vão colocar aí o que ele é. O L representa aquelas garrafinhas de água, de leite, então ele simboliza qual medida, né? O MIN, ó, M-I-N, ele, no próprio relógio, ele tem qual significado? E esse T, quando a gente fala, por exemplo, no elefante, a gente pensa no peso dele, ele tem o peso em, né?
Então, isso daí também já foi falado. Eu até trabalhei com vocês a respeito desse negócio de medidas, não é isso? Pesos e medidas. E aí vocês escreveram aqui o que cada um desses símbolos significa. Abaixo, vocês vão estar escrevendo uma frase ao qual você possa utilizar a palavra que você achou aqui, uma frase que você possa estar utilizando a palavra que você encontrou aqui, uma frase utilizando a palavra que você encontrou aqui, uma frase utilizando a palavra que você encontrou daqui e uma frase com esse daqui, certo? Então, vocês vão escrever as frases, né, bonitinhas, e vão me mandar, tá? Tem dúvida, professora? Não consegui entender. É só me perguntar, tudo bem? Aí nós vamos agora aqui, na aula de ciências, o professor falou da importância de manter a medida de massa. Ó, se liga aí. E aí aqui abaixo, vocês têm então aqui um gráfico, onde vocês têm vários nomezinhos aqui embaixo. E vocês vão ter que completar, certo? Esses vãos que tem aqui, tudo bem? Todos esses vãozinhos aqui vocês vão completar com o que está sendo pedido. Então vocês prestem atenção, né? Nos nomes, no que está sendo pedido e vão colocando aqui, certo? Bom, eu acho que aqui é mais ou menos isso, é super fácil, é só vocês olharem lá o gráfico. Se atentando, gente, sempre aqui, ó, para onde está marcando cada final disso daqui, certo? Porque é onde vocês vão estar comparando e vendo as medidas, certo? Que tem ali, ok? Então, vocês veem que vocês têm bastante negocinhos para completar, não é isso? Bom, aí aqui, que seria, no caso, a última página, não é isso? Se eu não estou enganada, vocês vão estar aqui. São 9 horas. Nesse horário, em que número do relógio de ponteiros está o ponteiro das horas? Lembrando que o das horas é o pequeno, então ele tem que estar num determinado número. E o dos minutos, que é o grande? Se ele está dizendo que está marcando 9 horas, aonde que cada um desses ponteiros está? Certo? Não se apega aqui não, porque aqui não tem o horário marcado, só está mostrando que é um relógio, tá? Nilo gasta 20 minutos para ir da casa dele até a escola. Ele saiu às 7 horas e 10 minutos de casa. A que horas ele chegará à escola? Então, aqui, ó, 7 e 10, e ele demora 20 minutos para chegar, certo? Que horas que ele vai estar chegando lá? Gilda saiu de casa às 16h45. Ela chegou ao supermercado 9 minutos mais tarde. Fez compras durante 30 minutos. Então, gente, primeiro assim, ó. 16h45, vocês têm aqui. Ela chegou 9 minutos mais tarde, lá no mercado. Então, 16h45 mais esse 9. Fez compras durante 30 minutos. Então, você vai pegar os 16h45 mais 9, mais 30. E gastou mais 8 minutos para voltar. Certo? A que horas ela chegou em casa? Bom, na somatória disso tudo, vocês vão ter um horário, e aí um total, e aí vocês vão converter em horas, tudo bem? Sem problemas? Deu para poder entender? Aí vocês convertem em horas, tudo bem? Denise saiu de casa às 7h45, tá aqui, 7h45, e chegou à casa de Ana às 8h10. Quanto tempo ela gastou no trajeto? Gente, 7h45. Vocês vão fazer o quê? Né? Uma conta e vão achar o valor. Tudo bem? Uma continha, vocês, né, analisam aí e vai chegar a um valor. Tudo bem? Caio entra em aula às 7h10. Tá aqui, às 7h10 é o horário que ele entra. Ele chegou à escola 15 minutos antes do início da aula. A que horas ele chegou? Então, se ele entra na aula às 7h10, mas ele chegou 15 minutos antes, que horas que ele chegou? Né? É uma continha básica aí, tudo bem. Aqui, das possibilidades. Então, vamos lá. Antônio vai comprar 2 litros de sabonete líquido.
Veja os dois tipos de embalagem que ele pode comprar e o preço deles. Descubra e registre. Então, ele tem aqui do azul, 1 litro, e tem um valor de R$10. Tem o verde, de 500 ml, ou seja, metade, né, desse daqui, por R$6. Todas as possibilidades de escolha das embalagens. Quais são todas as possibilidades que ele tem, né? Então, ele pode... Espera aí que eu estou fazendo um cálculozinho aqui para poder tentar ajudar. Bom, então vamos ali. Ele quer comprar 2 litros. Então, quais são as possibilidades? Ele pode comprar 2 vezes esse, não é isso? Ele pode comprar 4 vezes isso. E quais outras maneiras que ele pode estar comprando, né? Tem pelo menos mais umas 2 aí que dá para poder concluir aí. O preço total de cada possibilidade. Então, nós vamos lá. Se ele comprar 2 vezes esse daqui, quanto que ele vai estar pagando? Então, você vai colocar lá. Se ele escolheu comprar 2 litros desse primeiro, qual foi o valor que ele pagou? Se ele resolveu comprar 4 litros desse, né? 4 desses daqui para atingir os 2 litros, quanto que ele pagou? Certo? Depois que você fez todos os cálculos, você vai vir aqui qual foi a possibilidade mais econômica. Certo? E aí, você vai colocar aqui qual foi que ficou mais em conta para ele estar comprando. Tudo bem? E aí, eu acredito que a gente encerra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações. Isso, aí a gente encerra aí. Tudo bem? Até aqui, a possibilidade mais econômica. Qualquer dúvida em relação a isso, gente, é só me chamar. Tudo bem? E a gente tenta, né, resolver essa situação aí, tá? Eu tô aqui para poder estar ajudando vocês, não é isso? Agora, no caderno de apoio, nós vamos começar pelo bloco 11, porque nós somos até aqui, né? Onde tinha essa daqui da Rua dos Ingleses e tal, e a gente vai começar, então, pelo bloco 11, não. Peraí, a gente vai começar por aqui, ó, aqui, ó, pela questão 5 da página 85. Pelo menos no meu caderno tá na página 85, tudo bem? A gente vai começar aqui pela atividade 5, que é essa daqui. Foi feita uma pesquisa sobre a preferência de sabores de bala. Cada pessoa escolheu um único sabor. Veja o resultado de pesquisa no gráfico. Então, vocês têm aqui o gráfico, né? Vocês têm aqui as marcações, né, dos sabores, tá? E aí vai vir aqui o número de pessoas entrevistadas. Mas aqui, qual foi o sabor preferido na pesquisa? Então, vocês vão ver aqui e vão marcar, tá? Um dos sabores teve exatamente a metade da preferência de outro. Quais são esses sabores? Gente, vocês têm que analisar assim. Qual deles que tem exatamente? Vocês vão colocar aqui como se tivesse gradativo. Vamos colocar aqui, ó. Como se aqui, ó, fosse 50, aqui fosse 50, aqui fosse 50, aqui 50 e aqui 50. Correto? De 50 em 50. Então, esse primeiro aqui, no caso, que é o de abacaxi, ele estaria marcando o que aqui? 150. Não é isso? E assim por diante. Se a pergunta tá, um dos sabores teve exatamente a metade da preferência de outro, quais são esses sabores? Você vai ter que marcar aqui. Que um teve tal e o outro teve tal. Então, eu não sei assim, eu não vou responder para vocês, porque o máximo que teve aqui foi o quê? De 400. Teve algum que teve 200? Teve algum que teve 100? Não. Então, vocês vão olhar aqui, ó. Começou a partir dos 150 aqui, não é isso? Depois foi para 200, que não tinha nenhum. Depois teve o de 250, certo? Teve o de 300 e teve o de 400, porque de 350 também não teve. Então, a metade de um pelo outro. Quais foram esses sabores? Quantas pessoas foram entrevistadas? Gente, número de pessoas entrevistadas foram 500, correto? Mas é isso que eles estão perguntando? Não.
Então, nós vamos ter que analisar aqui. Vamos colocar que de abacaxi tiveram 150 pessoas que experimentaram. Então, vocês vão colocar lá, 150. Depois de hortelã. O de hortelã teve quantos? 250, não é isso? E assim por diante. E aí vocês vão somar tudo isso para chegar ao valor da quantidade de pessoas que foram entrevistadas. Quantas pessoas a menos do que as que preferiram bala de chocolate preferem de abacaxi? Então aqui, vocês tiveram o de chocolate, que é um valor de 400. E o de abacaxi, eu estou dizendo para você que foram 150. Qual foi a quantidade da diferença desses de 150 para esses de 400? Né? É uma continha básica também. Bloco 12. Nós vamos estar aqui com um gráfico, né, que seriam referente às estradas aqui, né, do Brasil. Então, eles estão colocando lá que 33,4% achou deficiente, 22,7% acharam péssima as estradas, 36,2% acharam ótima e 7,7% acharam boa. E aí vem aqui, de acordo com o gráfico, o percentual de estradas que apresentam ótimas condições de pavimentação é de... Qual foi a que achou ótima aqui? Qual a porcentagem? Então, vocês vão marcar aqui. Pelo gráfico, você pode afirmar que a pavimentação das estradas brasileiras apresentam o quê? Então, vocês vão ver aqui a quantidade que teve de pessoas que achou deficiente e péssima. Vão somar. E as que acharam boas e ótima, vai somar. E aí vocês vão dizer se a maioria achou que eram ótimas condições, muitos problemas, condições satisfatórias ou problemas menores. Certo? A tabela abaixo mostra a estatura de 6 jogadores do time de vôlei, os vencedores, certo? Então, nós temos aqui o Paulo, o Beto, o Duda, o Lucas, o Fernando e o João. E cada um tem a sua altura, não é isso? A estatura deles. Agora aqui está pedindo, escreva-se as estaturas em ordem decrescente. Gente, o que é decrescente? Né? É do maior para o menor, ok? E aí vocês vão marcar qual dessas alternativas é que fala as estaturas em ordem decrescente. Fábio comprou um terreno que tem a forma baixa, ou seja, esse daqui, tá? Aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Vou marcar para vocês. Então, esse aqui é o... Ah, não dá para marcar, porque aqui é um desenho, não dá para marcar. Tudo bem? A região pintada no desenho representa a parte do terreno que será usada para construir a casa. A fração do terreno que será ocupada pela casa é de quanto? Então, como que a gente faz a fração mesmo? O todo, não é isso? O todo é ele inteiro, o terreno. Não é isso? Então, cada um desses daqui é o que forma o terreno. E aí, na fração, como que eu represento essas duas partes aqui que vai ser utilizada? Né? Então, já trabalhamos a respeito de fração e aí vocês já vão saber dizer aí, correto? Um sólido geométrico por 6 faces quadradas. Esse sólido é o quê? Então, um sólido geométrico é formado por 6 faces quadradas. Se ele é por 6 faces quadradas, né? O que ele seria? Um cilindro? O cilindro, ele é o quê? Redondo. Uma pirâmide? Ela é o quê? Um triângulo, não é isso? O cubo e o quadrado. Lembrando que o quadrado, ele só tem 2 faces, correto? Então, analise isso. Olhando aqui esses dois desenhos aqui, né? Que vocês têm aqui, se for para fazer uma sequência, qual seria a sequência deles? Observe bem o desenho, né? E tente imaginar cada um desses daqui, né? O de mais já não pode ser, elimina ele, porque o mais já está aqui, não é isso? Aí vocês olhando para os demais desenhos, você diz que qual é que vai vir aqui na sequência? Marca com um xizinho, certo? Vejam o desenho que alguém fez no papel quadriculado, tá aqui ao lado de vocês. Qual é a área que essa figura ocupa no papel quadriculado? Então, vocês têm aqui
vão ter que fazer o quê? Contar todas essas que estão pintadas, correto? E vão colocar ali. Aqui, observe esse mapa e responda as questões espaço e forma, localização em mapa. Então, vocês vão olhar aqui, ó, tem a escola, tem o mercado, isso daqui é uma biblioteca, tá? É uma biblioteca. Depois vem o hospital, o shopping, o banco, aí vem aqui o teatro, o restaurante, o cinema e o zoológico. E aí vocês vão olhar aqui as perguntas, né? Quantas ruas os alunos precisam atravessar para ir da escola à biblioteca, a pé e pelo caminho mais curto. Então a escola está aqui, a biblioteca está aqui. Como que ele faz, né? Quantas ruas ele vai ter que andar? E aí vocês vão marcar aqui. O carro virou à esquerda e depois à direita. Gente, se posicione sempre em sentido de quem está de costas para o desenho. Então vocês tentam imaginar para onde esse carro está indo, tudo bem? Nunca de frente, porque se você vai de frente, você vai acabar se confundindo. O caminhão passou pelo mercado, virou à esquerda e parou ao lado de um edifício. Qual foi esse edifício? Então tá aqui o caminhão, né? Segue a rota bonitinha que tá falando e vai dizer qual que é o prédio em que ele parou. Tudo bem? Vai marcar o xizinho ali também. Para o carro chegar à escola, ele deve, aí vocês olhando o carro, né? Para ele chegar até aqui a escola, ele deve fazer o quê? Então aqui vocês têm as alternativas. E aí vocês vão olhar ali e vão dizer qual que foi a alternativa correta. Tudo bem? Um cinema tem capacidade para 500 pessoas. Para a primeira sessão, 259 pessoas já compraram os ingressos e ainda há uma fila com 376 pessoas esperando para comprá-los. Quantas pessoas não, tá aqui, ó, não conseguirão comprar os ingressos para a primeira sessão? Então, vocês veem aqui, ó, 500, né? 259 já comprou. Então, você vai fazer o quê? Subtrair daqui, não é isso? E vai ver a quantidade de ingressos que vai sobrar. Tem essas daqui para poder comprar, né? Você vai fazer o quê? Pegar esse daqui para subtrair o que sobrou dessa primeira conta e ver quantas delas não vão conseguir comprar. Tudo bem? Observe a tabela de preços do estacionamento e responda as questões. Então, aqui tem até 1 hora, de 1 a 2 horas, de 2 a 3 horas, mais de 3 horas, bom, enfim. Se Carlos deixou seu carro no estacionamento às 15h25 e buscou às 16h14, quanto ele pagou ao sair? Então, vocês vão ter que fazer a continha e descobrir quantas horas ele ficou dentro do estacionamento para poder estar pagando. Tudo bem? Fernanda deixou seu automóvel no estacionamento às 14h20. Se ela pagou R$5 quando saiu, a que horas isso aconteceu? Então, vamos aqui, ó. Ela demorou mais de 3 horas, então aí depende. Vamos colocar que seja 3 horas e meia. Vamos chutar aí, né? Porque é mais de 3 horas. Ou coloca as 3 horas, tá? E aí você vai descobrir qual foi o horário que ela saiu. Tudo bem? A loja ABC Veículos organizou os números que representam a quantidade de carros vendidos no primeiro semestre em um gráfico. Então tá aqui, carros vendidos pela ABC Veículos, quantidade, né? Estão aqui em cima, e os meses aqui embaixo. A partir dos dados do gráfico, responda: em que mês foi vendido mais carros? Certo? É isso que vocês têm que responder. Né? Qual foi o mês que mais vendeu? Né? Aí é fácil. Vocês têm aqui, né, a quantidade e aí vocês têm aqui como responder. Qual a diferença de carros vendidos entre os meses de maio e fevereiro? Então, vocês têm aqui o mês de maio e tem o mês de fevereiro. Né? Qual é a diferença que tem? Quantos carros foram vendidos no semestre? Né? No semestre. Então, é o quê? Se ele está pedindo no semestre, você tem que fazer o quê? A somatória de todos, não é isso? No mês de janeiro, quantos carros foram vendidos a mais que no mês de março? Então, facinho, não é isso? Bloco 14.
Encontre o nome dos sólidos que não têm superfície plana, trocando cada número pelas letras correspondentes. Olha que bacana, gente. Então, você tem aqui o 5, 19, 6, 5, 18 e 1. Vocês trocando, vocês vão achar as palavras que representam esses sólidos. Tudo bem? Observe as informações abaixo e complete. Juliana está de boné e levou R$4 a menos que Viviane, tá? Então, quem é que está de boné? Né? Você já vai colocar o nome, tá? Coloca o nome. Depois vem, Viviane tem cabelos pretos, curtos e levou R$2 a mais. Pretos e curtos. Aí você já vai marcando o nome, tá? E assim por diante. Aí depois vocês vão resolver aqui os valores que cada um levou, certo? Consigo. 5 compradores foram a uma floricultura adquirir rosas para a festa de formatura. Siga as dicas e identifique os compradores e coloque a quantidade que cada um comprou. E aí vocês têm aqui, Tobias, que não usa bigode nem chapéu, comprou 1 unidade de milhar e 5 centenas a menos que Timóteo, né? Isso daqui é um desafiozinho, vocês vão marcar primeiro aqui os nomes para não se atrapalhar, para depois ver a quantidade, tudo bem? Use esse espaço para calcular, fazer os cálculos dos exercícios anteriores, tá? Então, vocês vão fazendo aqui para vocês não se perderem, tudo bem? Sendo assim, encerramos. Uhul!